Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio. E você vai ver a partir de agora. Comissão Técnica Nacional de Biossegurança aprovou a importação de novas variedades de milho transgênico dos Estados Unidos. A Associação Brasileira dos Criadores de Suínos considerou como uma decisão importante a liberação da importação de milho americano. Produção brasileira de grãos na safra 16-17, em fase inicial de plantio, deve ser superior a 210 milhões de toneladas. Guido Juliano vai comentar sobre os impactos dos agrotóxicos na saúde dos brasileiros. Produtos orgânicos é uma saída para uma boa saúde? Custo de produção da pecuária de leite deu trégua no mês de setembro. O agronegócio está começando. A Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, CTN-Bio, aprovou a importação pelo Brasil de novas variedades de milho transgênicos dos Estados Unidos. Os processos se referem à variedade de milho da Monsanto e da Syngenta, que já haviam sido avaliadas pelas subcomissões setoriais e, posteriormente, por conselheiros integrantes do Ministério do Meio Ambiente e da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, que pediram vista para melhor análise. O milho transgênico ele é visto como uma alternativa para reequilibrar a oferta do produto, que é fundamental para o setor de proteína animal, aves, suínos e bovinos. E, de acordo com o setor, os desequilíbrios climáticos no país levaram recentemente a uma escassez do cereal, que é usado como ração, e, em consequência, ao aumento do preço da proteína animal, o que influenciou na inflação. A Associação de Proteína Animal, a BPA, ela afirma que com a aprovação será possível normalizar o abastecimento da indústria de proteínas até a entrada da próxima safra brasileira do grão. E segundo a BPA, o milho norte-americano deve chegar ao Brasil ainda neste mês. Existe aí algumas empresas com contratos fechados que estavam apenas esperando bater o martelo. A Associação Brasileira de Criadores de Suínos ela considerou como uma decisão importante a liberação da importação do milho americano. A medida atende a um dos pleitos da associação, defendido na audiência pública, ocorrida agora no último dia 4, na Câmara dos Deputados em Brasília. A liberação do milho era uma das medidas mais aguardadas pelo setor e será importante como um aporte para os suinocultores reduzirem os seus custos de produção. O milho é um dos insumos mais importantes para a suinocultura, pois é responsável por 50% dos custos. O produtor vem amargando prejuízos desde janeiro, principalmente pelo alto custo do grão. E agora espera-se, com essa medida, que o produtor possa sair desse prejuízo e começar a se estruturar para entrar em 2017 mais animado, para voltar a ter lucratividade na atividade. A liberação do milho norte-americano traz um fôlego para o mercado de suínos brasileiros e, com certeza, a medida deixa a nossa suinocultura com uma alimentação mais competitiva e, quem sabe, a médio e longo prazos, nós consigamos cobrir os custos de produção. Os números fazem parte do primeiro levantamento de intenção de plantio da safra 2016-2017, que foi divulgado agora pela CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento, e esses números mostram que a produção brasileira de grãos na safra 16-17, em fase inicial de plantio, deve ficar entre 210 e 214 milhões de toneladas. O resultado corresponde a um aumento entre 13% e 15% em comparação com a safra 2015-2016, que foi de 178 milhões de toneladas. A soja, principal cultura de verão, deve registrar aí um crescimento entre 6% e 9%, para 101 a 104 milhões de toneladas. A primeira safra de milho deverá ter produção superior à anterior. A Conab projeta aí de 26 a 27 milhões de toneladas do cereal, correspondendo a um aumento de 1,6 a 7,3 ante a safra 2015-2016. Já a safra de arroz, ela deve alcançar por volta de 11 a 12 milhões de toneladas,
um aumento aí entre 9% e 13%. A área plantada na safra 2016-2017 deve ficar entre 58 e 59 milhões de hectares. E esse crescimento previsto poderá ser até de 2,3% se comparada com a safra anterior, que foi de 58 milhões de hectares. Com exceção do algodão, todas as demais culturas de primeira safra tiveram incremento de área plantada. E agora vamos ver como é que anda o tempo para hoje aqui no estado de Goiás. Para a maioria dos municípios, nós teremos hoje possibilidade de pancadas de chuva à tarde, nebulosidade variável com pequena chance inferior a 30% de chuva pela tarde. Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios produtores de Goiás. Porangatu, 35 a máxima e 22 a mínima. Campos Belos, 35 a máxima e 25 a mínima. Ceres, 33 a máxima e 18 a mínima. Lusiânia, 27 a máxima e 21 a mínima. Jussara, 33 a máxima e 23 a mínima. Anápolis, 26 a máxima e 22 a mínima. Acreúna, 30 a máxima e 23 a mínima. Quirinópolis, 33 a máxima e 23 a mínima. Jataí, 34 a máxima e 19 a mínima. E Ipameri, 29 a máxima e 21 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo, Guido Juliano vai comentar sobre os impactos dos agrotóxicos na saúde dos brasileiros. Produtos orgânicos é uma saída para uma boa saúde? Custo de produção da pecuária de leite deu trégua no mês de setembro. Nós voltamos já.